Paz seja convosco. Glorifico ao Senhor, gripado pela sua vida. O Senhor possa te abençoar grandemente. Que a palavra de Deus possa adentrar no seu coração. Os hinos que nós cantamos, em essência, são hinos de gratidão pela ação de Deus. Deus, Ele é bom. As pessoas não têm visto Deus no mundo, mas nós, como filhos dele, nós podemos ver a ação dele. Nessa quinta-feira, tive um grande livramento financeiro, em que eu fui dar uma aula lá no Riacho Fundo 2, e meu trânsito, enorme, e quando eu estava lá no balãozinho do Recanto das Emas, meu painel começou a piscar a luz do óleo. Aí eu fui devagarzinho, cada vez ela piscava mais. Quando eu cheguei no lugar, exatamente da faculdade, onde eu ia dar aula, o carro fez morreu. Tentei dar uma partida, nada, abri o capô, abri o reservatório de água, não tinha nada. Falei, o que será que aconteceu? Aí liguei para o meu mecânico, que mora no Riacho Fundo 2, claro, que Deus não ia pôr um mecânico para mim longe de onde eu estou precisando, E aí ele pôde ir lá. O que aconteceu foi que a mangueira rachou e toda a água do radiador foi embora. Ou seja, se eu tivesse andado com o carro naquele jeito, mais 2 minutos, provavelmente teria um dano muito alto, da ordem de 2, 3 mil reais. São coisas que o Senhor faz. E aí o rapaz foi lá, tentou arrumar, não deu. À noite, no escuro, motor quente. E aí ele me deu o carro dele, eu voltei com o carro dele, e ele levou o meu e conseguiu dar uma arrumadinha. No sábado, amanhã eu vou resolver de definitivo. Mas tudo isso é o cuidado de Deus. Deus, Ele cuida de nós, Ele nos habita, Ele habita no nosso coração. E Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Esse é o nosso poderoso Deus. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Cristo é ungido para a sua morte. Mais do que um ato religioso, ocorre aqui um reconhecimento honrado de quem Cristo é. Maria, quando quebra aquele nardo puro lá, ele derrama aquele nardo puro sobre os pés de Jesus. Ela está dando honra e glórias ao Messias. Maria não quantifica o seu amor a Jesus com valores monetários, mas oferece a Ele o seu tudo. E é isso que é solicitado de nós, que nós possamos estar oferecendo o nosso tudo. Deus não precisa do meu amor. Deus não precisa da minha atenção, não precisa do meu recurso financeiro. Mas quando nós exercemos essa dádiva, nós somos abençoados. Como a viúva pobre que entrega no templo todos os seus recursos, da mesma maneira, Maria nos deixa o exemplo da necessidade de nos desapegarmos das coisas materiais. O mundo hoje ele gira em torno do material. Mais alguns meses aí começa a Black Friday e aí todo mundo fica desesperado, precisa trocar o celular, precisa trocar a televisão. Eu estava vendo uma reportagem lá que agora no Paraguai, na divisa do Paraguai com o Brasil, está tendo lá um evento desse tipo e as pessoas saindo com 2, 3 televisões no carro. A pergunta é, para quê? Para quê? É lógico que é bom você ter uma televisão bonita, mas há necessidade de você comprometer o seu orçamento para que esses desejos que passam rapidamente, eles sejam sanados. Maria deixa o exemplo que nós temos que nos desapegar das coisas materiais em detrimento das espirituais. João 12:3 é o verso da semana passada que diz: Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande valor, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa inteira ficou cheia do perfume. O ato de Maria continua ressoando nos nossos ouvidos. Nós podemos ainda contemplar o ato de adoração de Maria em relação a Cristo, e nós somos chamados a fazer o mesmo. O mistério da adoração plena, destituída da religiosidade, mas apresentando a entrega total do ser humano a Deus. Nada menos do que tudo Deus quer. Ele não é um Deus que divide a sua glória, nem divide a adoração. Ele quer que você entregue nas presenças dele, nas mãos dele, o seu tudo.
Nessa noite, somos chamados a repetir o ato de Maria, não necessariamente com o nosso recurso. Eu não estou convencendo você a dar uma oferta maior ou entregar o seu dízimo, não é isso. Nós temos que entender que nós temos o prazer e o privilégio de podermos adorar o Senhor com um coração desejoso, com o desejo de realmente cada vez conhecer mais Deus, de imergir no Espírito Santo, de poder ler e ter prazer na palavra, porque a partir do momento que você tem prazer em algo, você faz aquilo com naturalidade. E as pessoas, mesmo dentro da igreja, têm tratado a leitura da palavra, a meditação, como algo difícil, como algo penoso, como algo duro. E isso simplesmente demonstra a nossa falta de amor por Deus. Deus não se revela em outra forma, a não ser através das Escrituras. Se nós não lemos as Escrituras, o que acontece é que nós não conhecemos a Deus. Convido você a abrir o seu coração e receber o melhor de Deus para você nesta noite. Não é dinheiro, não é saúde, mas é o próprio Cristo. A palavra de hoje tem como título Igreja, a testemunha de Cristo. Igreja, a testemunha de Cristo. Cristo veio para a terra representando o Pai, morreu, ressuscitou e deixou uma incumbência. Ele fala no final do Evangelho de Mateus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas que eu ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é exatamente isso que o Senhor espera de nós. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Versos 4 em diante. Evangelho de João, capítulo 12, versos 4 em diante. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava tudo o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e ali foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Palavra do Senhor, amém? Senhor, mais uma vez lemos a Tua palavra que é rica, que é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, chegando até o ponto de dividir juntas e medulas, Pai, alma e espírito. Queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo a Ti que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós possamos, Pai querido, ouvir a Tua palavra, ouvir a exposição da Tua palavra e sermos edificados na força do Teu poder. Mais uma vez eu peço a Ti, Pai, que o Senhor me conceda da Tua graça para proclamar as Tuas verdades, que nada profira do meu coração, mas que seja tudo segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, a testemunha de Cristo. A comunidade de Jesus recebe a vida recebida dele, e a sua celebração centra-se em Jesus. Aquela comunidade que estava passando por um momento de tristeza, tem o seu filho, tem o seu membro resgatado. Aquele que estava morto, ele ressuscitou. Os discípulos lhe agradecem a plenitude alcançada, demonstra-lhe o amor e devem se identificar com ele, fazendo a mesma coisa, dando a sua vida aos outros. O que nós temos que fazer como cristãos? Qual é a minha função? Qual é a sua função como cristãos? Nos entregar pelos outros, dar-nos em prol dos outros, para que os outros eles possam ser alcançados. Isso não é bom, humanamente falando, não é gostoso, mas é algo que o Senhor nos comissiona, entregar a nossa própria vida em prol dos outros. Nesse texto, nós temos 2 maneiras de viver. E você não pode ser café com leite. Lembra do café com leite? Você é mais um pouquinho. Não. Ou você é café, ou você é leite. Ou você é luz, ou você é trevas.
Nesse contexto, duas maneiras de viver. Ou você vive para o mundo, e o foco é eu e mais eu. Tudo que você for pensar, você pensa em prol de você, da sua alegria, da sua felicidade, da manutenção da sua vida. Ou você vive para Deus, e o foco sempre é no próximo. Sempre é no próximo. Qualquer coisa. Sempre nós abrimos mão de nós em prol do próximo. Não conheço em profundidade a vida, por exemplo, de Madre Teresa de Calcutá, mas eu sei que era uma mulher que ela se doava para os pobres. Se você vê a obra dela, era uma pessoa que ela estava no meio da miséria total e completa, mas o prazer dela era ajudar as pessoas. É um exemplo grande. Nós temos o exemplo maior, que é o nosso Cristo, mas dentro dos exemplos humanos temos, por exemplo, ela, Madre Teresa de Calcutá. Mas ela é católica, pastor, e daí? E daí? As pessoas, nós temos que nos pautar, nós temos que observar as pessoas que nos são exemplo, no que elas são boas. Nós temos que nos espelhar, por exemplo, nos testemunhos de Jeová, quando eles saem pregando a palavra por todo lugar. Temos nos espelhar nos espíritas, quando eles fazem os eventos de caridade. Tudo isso com Cristo no meio, com Cristo incluso. Nós não podemos entrar nessas vertentes, porque essas vertentes não têm Cristo. O foco tem que ser Cristo, mas para isso nós temos que começar a agir. O primeiro versículo que nós vamos meditar está em João capítulo 12, verso 7, que diz: Disse então Jesus, deixai-a. Ela observa esse uso em vista do meu sepultamento. Jesus fica bravo. Ao ordenar Cristo que deixassem Maria em paz, ele mostra que eles agiram errado e estavam perturbando não só Maria, mas também todas aquelas pessoas que estavam ali. E aqueles homens levantam numa religiosidade, querem julgar, e Deus fala, Jesus Cristo fala: chega, não faça mais isso. Ele mostra que eles agiram errado. A homenagem que Maria oferece a Jesus tem por motivo a vitória da vida sobre a morte. Não tem como ela agir de uma maneira diferente. O seu irmão que estava morto, ressuscitou. Além da esperança que é gerada na ressurreição do seu filho, do seu irmão, ela também começa a entender que ela tem direito a esta ressurreição, e ela se alegra. Ela não consegue olhar para um fato como esse e ficar simplesmente de braço cruzado. Ela tem que fazer algo. A unção na qual Jesus vê falha, que Judas vê falha, ela é defendida com base no fato de que é uma preparação para a sua morte. Enquanto Judas se levanta dizendo, ela está errada, Jesus fala, ela está certa. Ela está me preparando para a minha morte. Mas é importante entender que Cristo não aprova que esse tipo de ação, esse tipo de serviço deva ser feito sempre. E aí é o problema da igreja. Eles acham que porque houve um fato isolado na palavra de Deus, aquilo passa a ser o quê? Doutrina. E está errado. Falei hoje pela manhã. Não é porque Paulo pegou e lançou, entregou um lenço para alguém e falou, leve esse lenço meu, para aquele meu amigo que está enfermo lá em outra cidade, porque eu não posso ir, não tem a doutrina do lenço ungido. Não é porque, falei hoje pela manhã, não é porque Daniel ele ficou 21 dias sem comer carne ou sem comer os manjares do rei, que nós somos chamados também a ficar tanto tempo sem comer carne ou qualquer outra coisa. O problema é que o ser humano ele adora extrair da palavra regras. Quando Jesus abençoa o ato de Maria, ele não está falando que agora nós temos que ficar levando copo ou levando óleo e quebrando azeite, nem eu fazer a campanha da botijinha e você levar a botijinha para você quebrar em casa. Não tem nada disso. Sua intenção, se fosse essa que era uma regra, ele teria falado alguma coisa a mais, mas ele falou apenas do seu sepultamento. É uma obra isolada. Deus não aprova a ostentação externa. Não é e nunca foi aquele culto que envolve altos custos. Cristo não está preocupado com os teus recursos, com a sua veste, o seu jeito de agir, de pensar, de falar. Ele está querendo saber como está o seu coração. Quando você se apresenta a Ele, como que está o seu coração? Quando você se apresenta ao próximo, como está o seu coração? O culto que agrada a Deus não é e nunca foi aquele que envolve altos custos.
O ato de Maria ter guardado isso para o dia do seu sepultamento foi algo que ocorreu dentro do tempo de Deus. Foi algo que aconteceu de uma maneira singular dentro da vontade de Deus. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí o Sebastião, dentro da abertura dele, ele fala, circundando este versículo, exatamente sobre o tempo de Deus para todas as coisas. Nós temos que confiar que Deus ele está no controle e continuarmos caminhando, esperando que em algum momento Ele nos conceda, se for da vontade dEle, aquele propósito, aquela bênção. A unção de corpos não era naquele tempo uma cerimônia vazia, era comum ungir corpos, mas corpos mortos. Mas ao contrário, era um símbolo espiritual com o intuito de pôr diante dos seus olhos a esperança da ressurreição. A unção com óleo nos mortos falava sobre ressurreição. Não falava sobre outra coisa. Ele tinha sim o objetivo de você tirar aquele fedor, porque aquele calor enorme, as covas elas não eram totalmente lacradas, como a gente vê que coloca, depois coloca o caixão, coloca a terra e tudo mais, então fedia. Então eles colocavam um tipo de perfume. Hoje, porém, não há necessidade de nardo de preço tão elevado para vivificar o mundo. Você não ganha vidas entregando os seus recursos, ou entregando a sua casa, ou o seu carro. As pessoas elas têm sido levadas a entregar os seus recursos financeiros como se fosse uma forma de comprar o acesso ao reino, e isso não é comprado por dinheiro. A ressurreição de Cristo ela é suficiente. Ela é necessária e é suficiente. 2 Timóteo 4:2, o que nós temos que fazer? Apóstolo Paulo diz para Timóteo, prega a palavra. É assim que você oferece um nardo puro para Deus. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Quer a pessoa queira ouvir, não. Independente do momento. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Como você oferece um nardo puro a Jesus Cristo nos dias de hoje? Pregando a palavra, dando testemunho, falando das coisas que Deus tem feito na sua vida. Essa é a nossa função. Este é o nosso mandamento e essa é a nossa ordenança. João 12:8. Pois sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Mais uma vez se extrai uma distinção entre a ação de Maria e o serviço diário que se deve a Cristo. Os que desejam servir a Cristo por meio da ostentação caríssima incorrem em erro. Deus ele não quer, volto a dizer, que você hipoteque a sua casa, que você venda o seu carro para entregar na igreja ou para quem quer que seja. Ele quer que você tenha uma vida na presença dele. É só isso que ele fala. Os que desejam servir a Cristo por meio da ostentação caríssima incorrem em erro. A ordenança comum é uma só: amar ao próximo como a ti mesmo. Marcos capítulo 12, versos 30 e 31. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. O que nós temos que fazer é demonstrar amor, pregando a palavra, porque quando você prega a palavra, quando você proclama as verdades da palavra, as pessoas elas são mudadas, são transformadas. Não tem como mudar uma pessoa, não tem como transformar uma pessoa, a não ser através da pregação da palavra. O culto verdadeiro a Deus ocorre com a prática da obediência e nada tem a ver com religiosidade. Cristo ressuscitou e deixou os pobres conosco. Para que Deus, Jesus Cristo, deixou os pobres para nós? Ele deixa para que a gente possa o quê? Transmitir o amor dele através das nossas vidas. E pobre não é só pobre financeiro. Quantas pessoas se encontram perdidas emocionalmente e espiritualmente? E você sim tem uma palavra. Pastor, mas eu não sou teólogo. Nem li a Bíblia inteira ainda, não importa. A porção de palavra que você tem, ela é suficiente para resgatar vidas. A fazer com que vidas elas sejam alcançadas pelo Evangelho. João capítulo 12, verso 9. Uma grande multidão de judeus, e aí quando nós falamos de judeus, nós estamos falando de quem? Dos religiosos. Aquelas mesmas pessoas que estavam querendo matar eles.
matar Jesus. Uma grande multidão de judeus, tendo sabido que Jesus estava ali, veio, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Sempre o Senhor utilizou formas milagrosas e miraculosas para atrair as pessoas. E as pessoas, quando ouviram falar de Lázaro, que ele estava doente, morreu e Jesus Cristo ressuscitou, eles vão lá porque eles estão curiosos. Mas quem está indo lá são aqueles que perseguem Jesus. Não fazem parte da comunidade. Quem é da comunidade de Cristo já está lá em Betânia. A ressurreição de Lázaro alcança grande repercussão no meio dos judeus. Eu pulei um versículo. Dá licença, deixa eu voltar ao João 12:8. Pois sempre tereis pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Algo que a igreja primitiva entendeu e praticou com excelência. Esse cuidado com os pobres, esse cuidado com as vidas, ele era algo que fazia parte dentro do trâmite diário do Senhor, das pessoas que congregavam na igreja. As pessoas não tinham como dizer que amavam a Deus, que amavam a Cristo, que eram discípulos de Cristo e permanecer naquela situação de letargia em que as pessoas elas morrendo de fome. Nós temos o nosso evento da favela, em que todo domingo eu falo com você, quando você vai ajudar e trazer um saquinho de comida, alguma coisa para alimentar vidas. A igreja primitiva entendeu esse recado e fazia isso de uma forma muito bem feita. Pois nenhum necessitado, nenhum de todos que faziam parte da comunidade, nenhum passava necessidade, porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Se eu tenho 2 casas, o que eu fazia? Eu vendia uma das casas. Morava em uma e outra eu vendia. Apóstolos, estão aqui os meus recursos. Os meus recursos são para quê? Para alimentar o pobre, para alimentar a viúva, para cuidar do órfão, para abençoar o estrangeiro. E aí, conforme as pessoas tinham necessidade, o que acontecia? Eles entregavam. Não era um carnê, não era alguma coisa para você pagar depois, mas era algo que era de doação. O culto verdadeiro a Deus ocorre com a prática da obediência e nada tem a ver com a religiosidade. Cristo ressuscitou e deixou os pobres conosco para que nós possamos manifestar nele o amor de Deus. Agora João 2:9 de verdade. Uma grande multidão de judeus, tendo sabido que Jesus estava ali, veio, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Essa grande repercussão, ela foi até Jerusalém, no meio dos judeus. Daqueles que queriam ser religiosos, que tinham toda uma vestimenta especial e eram olhados pelas pessoas como pessoas especiais. Mas aquele fato da ressurreição de Lázaro, algo que nunca tinha acontecido, chamou a atenção e eles ficaram curiosos. Eles foram lá não só por causa de Jesus, mas também foram lá para ver a figura de Lázaro. Quanto mais se aproximava a morte de Cristo, mais se fazia necessário que o seu nome fosse celebrado. O que no começo do ministério de Jesus Cristo era algo que Jesus falava assim, não fala, não faz alarde, não fala que fui eu. Agora, no fim do ministério, com a proximidade da morte e ressurreição de Cristo, há sim a necessidade que muitas pessoas vejam. Por quê? Porque se isso acontecesse antes, as pessoas elas iam se perverter, que era o que acontecia. Quando houve a multiplicação dos pães, eles queriam transformar Deus, Jesus Cristo, em rei. Não era a hora, não era o momento. Quanto mais se aproximava a morte de Cristo, mais se fazia necessário que se fosse celebrado o seu nome, a fim que houvesse uma preparação para uma fé ainda mais forte em seu sepultamento e ressurreição. O recente milagre da ressurreição de Lázaro cumpriu esse desígnio. As pessoas começaram em multidões se aglomerar para ver a figura de Lázaro. O que acontecia eles viam Lázaro e aí depois eles ouviam Cristo falar. E ao ouvir Cristo falar, eles se convertiam. Cristo revelou nele uma notável prova da divindade. O milagre de Lázaro mostra para as pessoas que ainda tinham dúvida que Jesus Cristo ele é Deus. A vida que reina na sua comunidade atrai os que nunca tinham conhecido, por estarem integrados a um sistema de morte. Os judeus que não conheciam outro rei, outro Deus, outra divindade, quando vem essa ressurreição, eles falam, sim, há uma outra esperança. Não é só eu matar o bezerrinho lá, eu matar a ovelhinha, não é só mais isso. Há uma outra forma.
Há uma forma que não necessariamente está vinculada com recursos. Há, sim, um homem que vai morrer por nós para que nós possamos ter livre acesso ao Pai. Quando Jesus fala que ele estava ali, ele está falando não de Jerusalém, não de Israel, mas da comunidade dele, de Betânia. Aonde o quê? As pessoas que são verdadeiros adoradores se unem. Independente de ter 5, 10, 50 mil, 10 mil, 50 mil, quantos quer que sejam, o Senhor ele tem o mesmo prazer em ver pessoas louvando e adorando o nome dele. Pessoas que estão desejosas de buscar os ensinamentos dele. Mas pastor, a igreja está vazia, não importa. Deus ele nos alcança e ele sabe dentro do tempo dele o que fazer e quando fazer. O que nós temos que fazer? Continuar caminhando, continuar marchando. Que Deus possa olhar para a Igreja Cristã Semente de Vida e falar: eu estou ali, independente do número de pessoas. A comunidade dá testemunho diante do mundo com sua nova realidade mais do que com palavras. Chega de palavras. Chega. Pessoas falam demais, fazem muito pouco. Nós temos feito muito pouco. Nós temos nos dedicado muito pouco. Projetos e projetos e projetos e projetos à disposição, e nós continuamos vivendo as nossas vidas. Com a sua obra em Lázaro, Jesus Cristo criou a esperança. João capítulo 12, versos 10 e 11. Não posso te pegar que eu estou gripado hoje. Então os sumos sacerdotes, aqueles que já haviam determinado a morte de Jesus, decidiram também matar a Lázaro, pois por sua causa muitos judeus iam a Jesus e acreditavam nele. O episódio de Lázaro mostra o impacto causado entre os partidários da instituição judaica. Não é só Jesus, mas agora toda a sua comunidade está chamando a atenção. A figura de Jesus Cristo, ela era marcante, mas agora não é mais só ele, o centro da atenção. A comunidade chama a atenção. E por ter se tornado um centro de atenção, a decisão de matar Lázaro, ela é uma decisão que está em paralelo ao que tinha já sido determinado com Deus, através da vida de Judas sobre Jesus. Vamos matá-lo. Agora nós precisamos matar não só Judas, não só Jesus, mas também nós temos que matar a comunidade. Não adianta eu matar um e ter mais 70 falando, 80 falando, 100 falando. João 11:53, desde aquele dia resolveram matá-lo. E eles ficavam procurando um dia para matá-lo. E aí nesse verso 10 e 11 eles falam, não é só mais Jesus Cristo que tem que morrer, mas também tem que morrer toda a comunidade. Depois de matarem Jesus, eles querem eliminar também a sua comunidade, que afirma que o ressuscitado vive entre eles e que eles participam da sua vida. Lázaro aparece como uma figura que antecipa a ressurreição da morte. Lázaro é um exemplo. Lázaro, ele vem sendo apresentado como aquele que mostra que há sim a possibilidade de vida na terra. Não é só uma vida depois, é uma vida aqui. O Senhor, ele age de forma sobrenatural e o ressuscita. A vida que Jesus comunica torna a comunidade livre. Nós somos livres. Você é livre. Você tem liberdade de ajoelhar onde você estiver e elevar sua voz aos céus, elevar suas mãos ao Altíssimo, não só num culto de domingo, não só numa escola dominical, mas você pode amanhã, quando você acordar, quando você abrir e olhar aquele céu maravilhoso, e falar assim, Senhor, eu reconheço o Senhor nesse céu lindo e maravilhoso de Brasília. A adoração. Aleluia. Nós somos livres para isso. As pessoas não são livres, elas estão presas. Elas estão presas. As autoridades, sem vacilar, programam um novo homicídio. Todos que se propõem a possuir a vida que Jesus comunica devem ser eliminados, a começar por Lázaro. Quando nós olhamos a perseguição dentro da igreja perseguida, quando eu falo para você que a perseguição ela está entrando no nosso Brasil, está se instaurando uma perseguição, as pessoas cada vez mais vão olhar para você como uma pessoa que é problemática, como uma pessoa que não é liberada. Quando você olha para os países que têm igreja perseguida, como Coreia, como China, você encontra a igreja cristã lá. Só que quem que controla é o Estado. É o Estado que fala, você pode falar isso, você pode ir até aqui. Isso chama-se perseguição. Cerceamento da nossa liberdade. Hoje,
nós ainda temos essa liberdade. As autoridades religiosas, sem vacilar, programam um novo homicídio. Abre aí João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15, do verso 18 ao 21. Evangelho de João capítulo 15, versos 18 a 21. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo? Pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão, por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. E o Senhor está falando dos religiosos. Jesus Cristo falava do amor de Deus e eles queriam matá-lo. A comunidade muda e passa a ser um exemplo. E o que acontece? Ela passa a ser referência e nós temos que matá-la. Você, 2018 anos depois, continua proclamando o Evangelho e as pessoas elas querem matá-lo. Matá-lo. Certamente não havia atitude pior do que o desejo de entregar à morte aquele que comprovadamente fora levantado dentre os mortos pelo poder divino. Não tinha justificativa. Tanto em João capítulo 2, 3, quando fala sobre aquele homem que Jesus Cristo fala, pega a sua maca, levanta e anda. Como lá para João capítulo 6, 7, não lembro muito bem, em que a pessoa estava cega e Jesus Cristo abre os olhos. Da mesma maneira, a ressurreição são fatos e milagres que ninguém pode dizer, não, isso procedeu do homem. Quando a gente vai lá para Êxodo, chega um momento que os magos olham para Faraó e falam assim, o que está acontecendo não é coisa de homem, é coisa de Deus. Não é ação humana, é ação de Deus. Certamente não havia atitude pior do que o desejo de entregar à morte aquele que comprovadamente fora levantado dentre os mortos pelo poder divino. Mas tal é o espírito de cegueira com que Satanás atormenta os perversos, que a sua loucura não tem limites. Ainda que Deus apresente a eles o céu, a terra, o mar, eles continuam rejeitando, eles não conseguem enxergar. Eles têm nos seus olhos vendas e eles não conseguem enxergar. Os inimigos de Cristo chegaram a uma obstinação tão extrema que decidem declarar guerra contra o próprio Deus. Da mesma maneira que Satanás tem como tarefa sepultar, ou pelo menos em alguma medida obscurecer as obras de Deus, é nosso dever nos devotarmos a agir dentro dos seus estatutos para que nós possamos cumprir os seus desígnios. A nossa função é obedecer. Lucas capítulo 9, verso 62. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Não há possibilidade de você voltar atrás. Não há possibilidade de você começar de novo. Porque o Senhor, o próprio Deus nos colocou num caminho, num trilho. E Ele quer que a gente continue trilhando naquilo. E a pergunta que fica para a gente é, por que testemunhar? Por que nós temos que obedecer? Obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece. Alguém que é dócil, alguém que é submisso, que aceita a autoridade, no caso de Deus, sobre a sua vida e o obedece. A obediência a Deus significa a obediência à palavra de Deus. Nós não temos como obedecer a Deus sem obedecer a sua palavra. Os ensinamentos que Ele nos deixou são aqueles ensinamentos que nós temos que seguir. O sentido de obediência está presente em todas as religiões, seja cristã, seja pagã. Mesmo na Grécia Antiga, quando a gente olha aquele panteão, aquele monte de deuses, quando você escolhia um Deus para você adorar, você não adorava do jeito que você queria, você tem que adorar do jeito que Ele quer. E haviam normas, e haviam regulamentos, e as pessoas faziam isso com medo de retaliação. Se eu não fizer isso, Deus vai me punir.
Não há isso no cristianismo. Você é chamado para obedecer, mas obedecer com prazer. Nossa obediência não deve ser ao medo, não deve ser ao receio de possíveis consequências ao desobedecer, e sim como reconhecimento do amor recebido de Cristo. Por que você tem que testemunhar e obedecer? Porque você reconhece que na sua vida Deus é tudo. A obediência a Deus em proclamar a sua palavra, ela é utilizada para qualificar a condição de quem está disposto, não é só fazer na marra, tem que fazer de uma forma dócil e mansa, não como uma submissão, não como uma obrigação, mas como um prazer. O estudo da palavra, a oração, o vir à casa do Senhor, tudo que se refere a Deus, ele tem que ser algo que gere em nosso coração prazer. Pastor, não sinto isso ainda. Continua caminhando até que você estabeleça um hábito dentro da sua vida. Vou ler uma pequena oração que eu desenvolvi. Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Deus, meu fim, o meu maior e mais nobre prazer é te conhecer. É doce e deleitoso olhar para o meu ser, quando todos os meus poderes e paixões estão unidos e empenhados em te buscar. Quando a minha alma anseia e apaixonadamente suspira pelo gozo em ti. Nenhuma hora passa com tanto prazer quanto as que são gastas em comunhão com o Senhor. Quão desejável, quão proveitoso para a vida cristã é o espírito de santa vigilância e zelo de Deus. Em ti a minha alma nada teme, exceto o ofender-te. Deus bendito, meu Pai e amigo, eu te amo e anseio com deleite ao invés de ser feliz em mim mesmo. Sabendo como eu sei que este é um temperamento piedoso, digno da mais alta ambição e a mais alta busca das criaturas inteligentes e cristãos consagrados, que a minha alegria se derive de glorificar a ti e deleitar-me em ti. Anseio preencher todo o meu tempo para ti, seja em casa ou nos caminhos que trilhar, colocar todas as minhas preocupações em tuas mãos, estar inteiramente à tua disposição, não tendo nenhuma vontade ou interesse próprio. Ajuda-me a sempre viver para ti, a tornar-te o meu único e último fim, para que eu nunca mais, em qualquer circunstância, ame o meu próprio desejo, a minha própria vontade. Oro no santo e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias ao Senhor.